Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tudo sobre Pets. E hoje a gente vai conversar sobre patologias, esse é um dos nossos quadros por aqui. E a gente vai conversar e entender um pouquinho sobre doenças de verão, o que pode acarretar para os nossos pets, quais são os perigos e quais cuidados que a gente tem que ter. Então, bom, espero que vocês gostem desse conteúdo todo. A gente vai receber 2 convidados super legais, então já deixa seu like por aqui, vem conversar com a gente nas redes sociais, é tudo sobre pets, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E bora começar o nosso conteúdo. Para começar a apresentar para vocês, Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. Tudo bom? E, bom, Vilma, tudo bem? Olá, tudo bem? E esse é o Nacho, nosso personagem de hoje. Doutor, se apresenta pra gente. Oi, tudo bom? Meu nome é Ricardo Grilo, sou médico veterinário, atuo com clínica médica de pequenos animais, clínica geral, e atuo aqui na cidade de São Paulo. E estamos aí para a gente bater um papo e ver as dúvidas todas que estiverem aparecendo. Bora lá. Vilminha, conta pra gente sobre você e o Nacho. Olá, tudo bem? Eu sou a Vilma, mamá do Nacho, esse colombianito que agora vive aqui no Brasil. Legal. E vocês fazem conteúdo há quanto tempo, Vilma? Nós já estamos no Instagram há mais ou menos 5 anos. Legal. E qual é o Instagram dele? @NachoSchnauzer. Legal. Doutor, como é que a gente te encontra nas redes sociais? @Ricardo Grilo Vet, no Bacana. Instagram também. Legal. Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que sempre pensar, e aí eu começo contigo, doutor Ricardo. A temperatura influencia realmente, clinicamente? Pode ser que a gente, tutor, ache que o cachorro fica mais assim ou mais assado, mas clinicamente influencia verão, inverno, na saúde do animal ou não necessariamente? Influencia bastante, de acordo não só com a temperatura, as raças e ambiente, né, que o animal vive, vai influenciar não só na incidência de algumas doenças, de algumas patologias, e principalmente em alguns cuidados, né, no frio, no calor, muda bastante. Eles sofrem, às vezes, muito em relação à respiração, aumento de temperatura, os passeios, tudo isso a gente tem que dar uma controlada para poder evitar alguns probleminhas aí com os pets. Tanto para cachorro quanto para gato ou só para cães? Por os dois, na verdade, né? Os cães mais por questão de passeio na rua, os horários de passeio, tudo isso, né? Os gatos como ficam mais em casa, mas também com calor, o estresse, tudo isso que proporciona também para os gatos igual aos cães. Tá. Você sentia isso, alguma diferença daqui para a Colômbia, Vilma? Então, lá na Colômbia, apesar de ser um país tropical, onde eu morava era bem friozinho. Bogotá está a 2.600 metros acima do nível do mar. Então, lá a temperatura era mais fresquinha, sempre friozinho, sabe? Então, a gente não tinha muito calor lá. E o Nacho estranhou um pouquinho o calor, sim, agora voltando aqui para o Brasil, né? Mas já totalmente acostumado. Já se Inclusive, adaptou. eu tenho muitas perguntas hoje sobre isso, sobre o clima e os animaizinhos. Tem doenças mais comuns ou que a gente tem que se preocupar mais no verão, doutor? Sim, não só como na gente, mas nos animais também. O aumento da temperatura, o verão, o aumento da umidade leva consequências aí, aumento dessas patologias de verão. Aumento de parasitas, né? Porque os insetos, em geral, no verão se reproduzem, aumenta a população. Algumas doenças virais que são mais comuns pelo contato íntimo, tudo isso quando os animais estão mais na rua, estão passeando mais, estão entrando em contato em ambiente junto com os outros, praças, praias, e acaba aumentando a incidência de algumas patologias, sim. E o que é mais comum no consultório nessa época? Com certeza, as dermatites, consequência aí das piscinas, das praias, né? E as doenças parasitárias, né? Consequência aí dos parasitas. Tá. Posso já Defenda-se. começar perguntando? Manda. Sobre, né, o fato de o animalzinho entrar numa piscina, entrar no mar ou num rio, não sei, qualquer água, né? Quais são as indicações ou contraindicações, se qualquer animalzinho pode entrar ou se ele precisa ter algum preparo antes ou depois, né? O preparo antes, na verdade, sim, não tem como você prever algum problema que ele possa ter de entrar na água, né? Claro, os cuidados após, principalmente a água salgada, a piscina, o excesso de produto químico de piscina, a ingestão na água na piscina e na água salgada, eles acabam engolindo um pouco. Isso pode trazer algumas gastroenterites, algumas dermatites, algumas dermatopatias em consequência de tudo isso. Então, as recomendações mesmo, entrou na praia, já lavar na sequência com uma água doce, para retirar o excesso de sal, porque se deixar ele secar com alta temperatura, com essa água salgada, pode realmente trazer algumas complicações.
Mas fora isso, eles também poderiam se divertir um pouquinho, que Né? faz parte, né? E o Nacho adora, gente. Vocês podem ver ali no vídeo ele correndo Trouxemos de provas. um lado pro outro. Foi super feliz. Bem didático. Mas uma coisa que eu também gostaria de perguntar, já entrando na questão assim da praia, né? É se o horário, né? Da praia, essa Influencia. exposição ao sol, né? Ao calor. Câncer de pele, tem cachorro? Sim, bastante. Influencia muito. Assim como influencia na gente, os horários de temperatura mais alta, eles vão sofrer as consequências como a gente sofre, né? Não só pela presença das patinhas diretamente no chão e o aumento da temperatura, a questão respiratória, eles trocam calor pela respiração, então eles vão aumentar muito essa frequência respiratória, eles vão ter dificuldade de eliminar, ter essa troca de temperatura aí com o ambiente e aí podem sofrer aí até alguns quadros de hipertermia que podem ser bem graves. Então, assim, Certo. é totalmente indicado só os horários mais tranquilos de início da manhã, finalzinho do dia, Ok. porque eles vão realmente passar bastante mal. O Nacho é um cachorrinho que, apesar de morar, de que morou no frio, ele andou passeando pela praia, né? E eu tive o cuidado de procurar algumas formas de amenizar os problemas que traz o calor e proporcionar para ele uma melhor experiência. Como, por exemplo, na beira da praia, levar um tapetinho, né? Cuidar do horário do sol. Eu passei a levá-lo à beira da praia, como antes das 10 da manhã e bem depois das 4 da tarde. Até porque não tinha muita gente ali na praia, né? Enfim. Mais tranquilo pro Mais animal e para as tranquilo pessoas pra também, para ele né? brincar também. Exatamente. Sim, água, disponibilizar bastante água para eles. Bastante. Cuidei Pode usar um muito borrifador para poder refrescar. Esse hidratação, contato direto com a areia, exatamente. realmente, para ele ficar deitado. Se tiver um tapetinho, alguma coisa para proteger, a gente não fica direto na areia, porque a gente sofre com o calor, o sol, o calor reflete bastante. Então, é importante para ele, sim, com certeza. E também não só no verão, senão há lugares que é quente o ano inteiro, né? Sim, é. em dias quentes, né? Independente Os dias Dias quentes, quentes. em geral, né? Hoje em Transporte dia no carro, as tudo estações isso. são uma Tem loucura. que ter um cuidado maior. Sim, quem tá no Nordeste é verão 24 horas por dia, Sim. 365 dias por dia. Exatamente. E eles muitas vezes não sentem. Então, assim, eles vão, eles gostam da praia, ele vai brincar até não aguentar mais. Ele não vai ter noção, não, vou dar uma pausinha aqui, vou dar uma descansada, pegar uma sombra. Ele Essa vai ficar noção a gente tem que até, ter, a né? gente tem que Exato. ter por eles. Por isso E que nós tem somos os muito- tutores responsáveis, né? Exatamente, isso que eu ia comentar, que em espanhol dizia a tenência responsável. Eu não sei como traduzir isso, a tenência, mas é essa coisa de ser responsável com o seu pet, porque ele não vai falar, mas Não. ele vai dizer muita Exato, coisa, né? ser consciente, né? Com o Você vai sair para comportamento passear dele. com ele num dia que está 40 graus, meio-dia, ele vai andar do seu lado, ele vai lá. Só a que hora a ele não pata aguentar mais. depois- Chegar em casa, ele vai estar em carne viva, mas ele Eu já vi casos. Sim, então, você tem é que ter um perigoso. cuidado. Se a gente não está aguentando, imagina eles, né? Exatamente. Nossa, tem que tomar muito cuidado mesmo. Sobre a piscina, você falou da ingestão que pode causar problemas estomacais e tal. Há possibilidade de ter uma intoxicação por essa química, pelo cloro e tal, ou Sim, não? depende dos produtos que estão utilizando na piscina, né? Tá, do Então, às porte do vezes, animal. excesso de cloro, excesso de produto químico pode trazer algum problema, sim. Das duas, uma, ele se intoxica com muito produto ou com Mas, algum parásito aí na... Sim. Parasita. Ou até Desculpa. uma gastroenterite, né? Isso aí tudo, só de ingestão da água de um cloro puro, o mínimo que ele vai conseguir é isso. Tem outras coisas piores, como dermatite, tudo. Então, tem alguns animais que têm problema sério com piscina, gostam muito. Então, às vezes o proprietário tem uma piscina em casa, se ele não limitar esse espaço, é um caso do proprietário que o cachorro não tinha, não melhorava de problema de pele, toda hora dermatite. Quando ele foi ver a câmera de segurança, o cachorro passava o dia entrando e saindo da piscina. Olha só. Um Golden. Então, assim, Golden sendo Golden. não tinha tratamento que desse jeito nessa pele, até ele limitar o acesso a essa região, essa área da piscina. E na divisão em casa dos shows, o Milka nunca foi para morar com meu pai em Minas, porque meu pai tem piscina em casa, e o Milka não trabalha com juízo, né? E essa parte não faz, né? Não é com ele. Fora o risco de entrar e não conseguir sair na piscina. Também. E nessa da ingestão de água, não só da piscina, mas vamos supor, choveu, ficou uma poça de água ali. O animalzinho pode se contaminar facilmente com a água, pegar algum Pode, parasita, Pode, alguma porque coisa? a água de é. chuva em si, ela já vem com Com tudo, bastante lépito. contaminação. E muitas vezes ela desce de uma calha, de um encanamento que já está também contaminado. Sim. Então, E no tem verão risco. também chove bastante, Sim, né, não gente? necessariamente ele vai desenvolver uma coisa, mas tem um Uhum. risco muito maior do que uma água filtrada, uma água tratada. Né?
Acho que chega a ser pior. Acho que é a pior água que tem, Sim, né? sim. Até a questão também das patinhas, né? Tem que ficar sempre de olho, Sim. porque... Porque A pisou, lambeu. umidade, tudo isso. Exatamente. Giardia é comum para Sim, no mais verão. no verão? Sim. Sim. Até que ponto a vacina protege para giardíase ou... A proteção da vacina é bem alta, né? É. Pelas orientações do fabricante, os estudos comprovam que a eficácia é muito grande. É porque o pessoal ainda tem um pouco de restrição em relação a isso. Fala, não, mesmo vacinado, o animal acabou desenvolvendo a doença, vai causar uma doença só mais leve. Muitas vezes não é uma giardia. Tem que saber se ele realmente, aquela diarreia é causada por uma giardia. Tá, Então, assim, a vacina vai prevenir para giardia. Agora, tem N causadores de diarreia. tá, Tem agentes que podem estar causando isso. Então, não necessariamente é giardia. tá. Mas a incidência é realmente muito maior. Por causa não só de chuva, mas o animal vai para a praia, o outro foi também, um defecou, ele foi cheirou, lambeu. Aí a chance de contaminar é muito maior. Só um parênteses, tá aí também a importância de recolher a caquinha do cachorrinho, Sim, tá, sim. gente? E a Por questão da favor. areia Você é é por ele e pelos outros. Por favor. Com certeza. Vermes de coração é um outro problema que, em tese, também aumenta nessa época. Na verdade, nas cidades onde tem, nas cidades litorâneas. É Tá. uma doença regional. Então, assim, a incidência é maior nas regiões litorâneas, porque o mosquito transmissor vive nessas regiões de praia. Tá. Então, assim, não vai aumentar nas cidades, por exemplo, de São Paulo, mas nas cidades litorâneas a Entendi. incidência vai aumentar porque aumenta a incidência de mosquitos em geral. O Tá. transmissor da dirofilária vai aumentar consequentemente, né? E as pessoas têm a visão de que, vou para o litoral, mas ele não vai para a praia. O mosquito não está na areia, ele está na cidade. Então, assim, ele vai ficar dentro do apartamento e ele pode contaminar. Então, tem que ter a prevenção, tem Talvez que ter seja orientação menos- antes. Talvez antes dentro da viagem. praia seja o melhor lugar mais seguro, Sim, né? dependendo do horário, sim. Nesse caso, é importante usar também uma coleira, essa aqui, Repelente. repelente? Então, existe uma série de produtos repelentes, né? Mas, assim, como na gente, não existe nenhum repelente 100% eficaz. Então, não dá para a gente garantir que só o repelente vai ser eficaz, porque a transmissão é pela picada do mosquito. Então, existem outros produtos também que, junto com o repelente, vão fazer uma proteção muito maior. Né? Mesmo que ele seja contaminado, que essa doença não desenvolva nele, porque o produto vai estar agindo antes dessa evolução. Tá. No caso do verme de coração, tem aqueles comprimidinhos. Tem Aquilo ajuda? comprimidos, ajuda. O comprimido vai fazer que o mosquito vai picar o animal, mas a larva, a microfilária, que é Uhum. a doença que ele transmite, o remédio vai matar antes dela desenvolver e virar um verme adulto lá no coração. Ah, Porque a tá. transmissão da microfilária, ela vai migrando pela corrente sanguínea até se instalar no coração e desenvolver um verme adulto. Então, o remédio não vai deixar de desenvolver essa doença. Tá. O repelente não vai deixar o mosquito picar. Picar. Mas aí tem que ler. O ideal é uma combinação. Uma combinação dos dois. Existem alguns outros produtos, vai depender muito da rotina do animal. Por isso que é importante estar buscando uma orientação, porque para cada paciente vai ter o seu protocolo ideal. O Nath vai para a praia uma vez por ano. Eu não vou fazer uma medicação nele que dura 12 meses sem necessidade. Vamos fazer a prevenção com comprimido, com a coleira, com outros. Agora, vou todo final de semana para a praia. Tem produtos hoje em dia que vão durar 12 meses, que são muito seguros, que vai você ficar tranquilo, você não precisa todo final de semana estar lembrando de dar medicação. Isso é muito importante. A gente traz muita informação aqui no podcast, na internet, nos próprios Instagrams de nós todos aqui. Você sempre vai encontrar muita informação legal, mas nunca deixe de consultar o seu médico veterinário de confiança porque você viu algo na internet. Porque o que a gente está falando aqui, o nosso personagem hoje aqui é o Nath. A gente está trazendo muitas coisas sobre o Nath, mas o seu cachorro não é o Nath. Então, converse com o seu veterinário, ele vai conhecer o seu pet, vai trazer a indicação ideal com a saúde dele, com o prontuário que ele tem, com a rotina dele, né, doutor? Sim, Acho que é o cada um ideal. com a sua né? rotina, com o seu protocolo ideal, né? Mas Então, aquela coisa básica tem que ter, né? Vacinação em sim, dia, vacinação em dia, cuidados com vermifugação, higiene. cuidado com os ectoparasitas, tudo isso até para você poder estar frequentando um ambiente que outros animais vão estar frequentando, outras pessoas, e evitar transtorno para todo mundo, né? E quem Não é só pai e pra mãe eles. de primeira viagem, traduz ectoparasita, doutor. Carrapato, pulga, tudo isso que vai ficar preso na pele dele, que ele pode transmitir para outros animais e pegar de outros animais. Sim. Parasitas e insetos ambiente. indesejados. Em Certo. Você falou da hipertermia. Como que ela funciona? Quando que começa a dar defeito? Como é que a gente percebe? Tá entrando. Primeiro, o que é hipertermia? Vou começar do começo. Hipertermia é o aumento da temperatura, né? Acima do normal. Os cães, os gatos, mas os cães principalmente, eles têm a temperatura do corporal mais alta do que a nossa. Porque a regulagem de temperatura deles é diferente. Eles não transpiram, eles não vão suar como a gente. A troca da temperatura é pela respiração. Então, assim, a
temperatura dele já é alta. Qualquer aumento da temperatura já começa a trazer uma série de complicações para todo o organismo. Então, nas temperaturas muito altas, a partir do momento que ele não consegue regular isso, aí começa a trazer alguns problemas. Parte renal, parte hepática, e aí, sucessivamente, outros até óbitos de morte súbita muito rápido. E olhando para o animal, tem como Perceber? verificar, assim, Quais se ele- sinais que ele dá pra gente, Principalmente a né? frequência respiratória. Cansaço, frequência respiratória. Né? A ofegância nem sempre é um cansaço, é um Foi, calor. É uma troca de temperatura. Então, assim, você vai ver que se ele está confortável com aquela respiração ofegante ou não. Ok. Posso contar uma experiência bem rapidinha? Pode. Deve? Numa dessas idas à praia, eu comecei a perceber que o Nath ficou muito incomodado, ele não arrumava jeito de ficar quieto. E aí eu comecei a pensar assim, eu acho que ele tá com muito calor. E aí eu levei ele para casa, liguei ar-condicionado e foi assim, o céu na terra para ele. E aí Deita, eu se falei acalma. assim, realmente a gente tem que prestar muita atenção no nosso animalzinho, porque ele não vai falar nada, mas ele vai dizer tudo. Então, põe o olho nele que ele vai mostrar. E nem é um cachorro extremamente peludo, porque as pessoas falam, o cachorro peludo sofre muito de calor. As pessoas sempre que elas olham pra mim, com o lado de um urso, de um show, nossa, sofre muito com calor, né? Então, o Nath não tem aquele pelo Isso é uma todo, também dúvida dá, que eu né? tenho. Muitas vezes não. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham, nossa, está calor, eu vou tosar, vou deixar o pelo dele bem curtinho. Mas tem raças e raças. Muitas vezes o pelo ele é uma proteção do frio e ele é uma proteção do calor É um também. isolante, né? Exatamente. Ele vai formar a barreira não só para o sol, mas ele vai, dependendo do tipo de pelagem, formar camadas de ar nela que vão proteger ele do calor. Então, nem sempre tosar é a melhor saída. É porque pra você ele expõe, superar né? o calor. Sim. Você expõe o animal. Ele Até vai- porque ele não tá acostumado com aquilo, né? Ele Sim. tá acostumado a ser um Sim. urso e aí É. você... ele vai se baixa. adaptar às altas E aquela temperaturas coisa também. também, né? O pessoal, sei lá, um calor de 30 graus está metendo roupa no cachorro. Sim. Até que ponto isso é A gente tem que bacana? pensar que não está confortável para a gente, para ele está muito menos. É, né? Está Tem que muito tá menos. sempre Então, assim, de tem que olho. pensar nisso. Eu não consigo ficar numa praia a 40 graus. Imagina ele. Exatamente. Sim, faz sentido. E, bom, além de ficar ofegante, a gente consegue ver mais algum sinal no animal para hipertermia? Cansaço, ele vai ficar muito deitado. Não quer passear, Não vai para no querer. passeio. Muitas vezes ele trava na rua, ele deita e não levanta. Às vezes chega o proprietário lá com o cachorro, não sei o que aconteceu, eu estava passeando ele, um labrador preto, meio-dia, estava passeando de skate e o cachorro andando lá. É. Vai passar mal e aí é rápido. E É a rápido. cor da pelagem interfere também? Em relação à absorção da luz, igual a gente, a roupa É físico, mais né? escura vai absorver mais os raios do que a cor mais clara, que muitas vezes vai repelir. Certo. Uma vez eu indo com o Elvis, que é o preto em casa, para fazer exame. Indo pro laboratório. E aí um calor, e aí acidente e tal, você não tá esperando aquilo, enfim. E o ar-condicionado não deu conta do carro, não deu conta de segurar para ele, porque ele é um show, ele tem pelo Sim. pra caramba e ele é preto. E ele começou. Eu falei, meu pai de misericórdia, o que Abre eu o janelão! Não, e no meio da marginal, você não tem o que fazer, né? Se abrir a janela é pior, porque eu vi um mormaço. E E, o trânsito, os carros em volta, Ai, o calor trânsito. dobra, o Exato. asfalto. Sim. não, e não ajuda, né? Um carro preto com estofado preto e um cachorro preto, Sim. né? E se lá fora tá 26 graus, dentro do carro tá 40. Sim, mesmo com ar, não estava segurando para ele e ele chegou passando mal. Ele não fez o exame, ele foi acudido pela patologista porque não tinha. Bom, se eu fizer o exame aqui vai dar Viagem problema, longa, né? Raças que já tem uma dificuldade respiratória anatômica, fisiológica. É isso que eu ia É te perguntar. Braxcefálicos, piora. Tem muito, muito. Porque já tem um problema respiratório. Se vai aumentar a frequência respiratória por causa do calor, ele vai colapsar, vai dar problema. Além de A maioria dos brax, casos de morte súbita em viagem são os braxcefálicos. independente do meio de transporte, No né? meio de proprietários veterinários já perderam paciente em viagem longa por causa do calor. Caramba. E além de braque, tem mais alguma raça que seja mais comprometida para isso, não? Não, na verdade, mais os braxcefálicos. Os outros, em média, sofrem da mesma forma, né? E a condição de saúde, talvez, interfere? Sim, Idade. já tem alguma patologia. Você vai um cardiopata, você vai levar ele para uma praia a 40 graus. Aí Tem realmente que ter complica noção, muito. né, gente? Sim. É famoso noção, né? E infelizmente faltam poucas vezes para todo mundo. Então, Até principalmente quando eu acho que são pais e mães de pet de primeira viagem, né? Quantas coisas a gente aprendeu ali naquele primeiro ano que você falava, meu Deus! É verdade. E parece que é óbvio depois, mas até você descobrir ou até alguém te falar, não é óbvio, né? É Por uma isso estamos aqui.
por isso estamos aqui. Muitas vezes achando que está fazendo bem importante. realmente, não é por mal. Não sei que a pessoa não faz isso por mal. É. Mas ela acha que ela está fazendo bem, ela quer o companheirinho dela ali na praia, ele quer que ele aproveite Que ele curta essa tudo estadia aquilo. com a família esse é em um ponto todos os bem momentos. importante, né? Que a gente tem que falar bastante, que é isso. A gente pode ter a companhia do nosso animalzinho, e deve, porque faz bem pra gente. E pra eles eles. também. Para ele também. Mas nem toda situação ou todo lugar convém para eles, né? Sim. E a gente tem que estar atentos, nós temos que estar atentos para proporcionar para eles uma Ambiente experiência que eles boa, também estejam né? confortáveis, eles também possam aproveitar, né? É, Sim. porque o Senão melhor não de ser aproveitam cachorro eles, é não- poder ser cachorro. Sim. Poder ser cachorro. E ter as individualidades e necessidades da espécie respeitadas Sim. também, né? Eu acho que muitos problemas que acabam num consultório é porque faltou isso, falta esse Isso. respeito pela espécie, né? Sim. Faltou um pouco de limite, entender o que é o que ele está ali, o papel dele e o papel do tutor, né? Sim. Para poder a convivência da família não estragar o passeio de ninguém também. Nem ele Exato. aproveitar, nem a família, e acaba o passeio de todo mundo. Com consequências, às vezes, bem tristes, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, falando sobre isso, no nosso caso, nós temos um animal que é apoio emocional. Então, Sim. em tese, eles estão sempre com a gente, mas não sempre com vírgula, né, Vilma? É, sempre com vírgula. Com vírgula. Por exemplo, eu não trouxe a Maia. A Maia não tá aqui. Por quê? Porque não tinha nada para ela fazer aqui, por mais que ela seja um apoio, que seja importante para mim ela estar sempre comigo, eu sei que para ela não seria bacana, saudável, ela ficar algumas horas aqui, do tipo, quieta, não faça nada, vai dormir, dorme em casa. Sim. Entende? Eu acho que é muito disso também. E tem lugar que não é legal. Ah, não, adoraria ter ela comigo sempre, mas eu vou sair, caramba, tá calor, ela é uma xoxô, ela tem pelo pra caramba. Ela tem 6 anos. Ela tem problema ortopédico, né, doutor? Pegar Tem... trânsito, um horário, às vezes Sim. você sabe que vai ter um trânsito maior. Sim, Igual você faria com uma criança também. Às vezes Exato. você evita de levar o seu filho, o seu bebê para alguns ambientes. Sim. Outro ponto interessante que vale a pena falar é que hoje em dia a gente vê coisas na televisão, na internet, enfim, e a gente fala, eu quero fazer igual. A gente quer copiar os comportamentos ou situações, etc. Mas será que isso vale a pena fazer com o meu bichinho? Será que ele gostaria de fazer isso? Sim. exato. É igual a gente, né? Ah, Porque eu o sou preparo que obrigado a ir a um aquele lugar. teve antes de estar fazendo aquilo. Exatamente, Exato. isso. Socialização, Sim, né? foi feito por trás, às vezes, Dessensibilização. daquele vídeo bonitinho ali no Instagram, mas você não sabe o preparo que foi para fazer Sim. aquele vídeo, todo Eu o tenho uma treinamento. coisa para contar sobre isso. Lá na Colômbia ainda nós fomos num evento e o Nacho chegou sem a roupinha, sem nada, chegou com um peitoral, eu sempre digo pecheira, agora eu falei certo, peitoral. E a pessoa falou assim, tá, mas por que ele tá sem roupa? Aí eu falei, porque a roupa eu coloco na hora de tirar a foto ali, a gente tem um preparo antes, mas ele não precisa estar com a roupa o tempo todo, 5 minutos de roupa, né? Sim. É o glamour ali, vambora. Ou se tá muito frio, a gente coloca a roupa, ok. E veja se ele está confortável ou não. E outra questão também é que o pessoal olha ele na internet fazendo algumas coisas, mas por trás daquela foto teve um preparo, sabe? E aí muita gente olha pra ele, eu tirando as fotos, uma moça uma vez falou assim, ah, mas eu achei que ele ficasse quieto o tempo todo. Eu falei, moça, ele é um cachorro. Graças a Deus ele não fica, não tá calma, doente, Tem que né? diferenciar É essa vida normal. virtual da realidade, né? Exato. E de como é importante ter um trabalho também pro cabeça do cachorro tá legal, Sim. né? Pra você pensar Sim. em bem-estar, Sim. porque senão vai acabar no consultório Ele também, tem se que você ter a estressar parte demais, dele né? De cachorro, ele tem que ter Vida de cachorro. brincadeira, ele tem que ter a vida dele, socializar com os Exatamente, animais. E a hora que ele vai tirar uma foto, ele vai se comportar, mas fora isso, ele é um Sim. cachorro normal. E esse contato com outros animais que tem muito no verão, animais que a gente vai pra praia, pra parque, pra praça e tal, Os amores de verão. os amores de verão, os carnavais deles. Principais doenças que a gente tem que pensar e como prevenir. As principais doenças virais de maior incidência no verão, que são prevenidas pela vacina, Tá, Protocolo B10. independente da estação do ano, tem que estar em dia, né? É parvovirose, leptospirose, por causa da incidência de inundações, de chuva. E os ectoparasitas, que são a pulga, o carrapato, a medicação Tá. preventiva, que você vai para parque, você vai para praça, normalmente tem uma grama, tem uma incidência de animais, então a chance de pegar algum parasita é muito grande. Os vermífugos, né? Por mais que você está em dia, mas evitar, manter sempre a prevenção, mesmo que não tenha tido nenhum caso ainda, mas manter a prevenção para evitar problemas mais para frente, né? Vai viajar, check-up. O
que fazer antes? Tem que passar com o veterinário sempre? Não. Tem que fazer exames? Não. Depende do Vai lugar. depender da rotina e do lugar, da rotina do próprio paciente e do lugar. Muitas vezes ele vai na consulta anual, na vacinação anual, vai passar por uma avaliação antes da vacina, e aí, caso seja necessário, o médico veterinário vai indicar os exames. Ah, olha, ele está muito ofegante, eu vou para a praia agora no final do ano, vamos dar uma investigada, vamos ver esse coração. No exame físico, você vai identificar alguma alteração e pedir os exames específicos aí para cada paciente mesmo. Mas o básico, né, das vacinas, o vermífugo e a prevenção dos parasitas. Tá. Volta da viagem. Tem que fazer alguma coisa? Procurar uns horários também mais tranquilos, né, para tentar ser essa viagem mais confortável possível para eles, né, mas os cuidados básicos da ida. Tá. E cheguei em casa, beleza, acabou o passeio. Tenho que passar no veterinário? Tenho que contar alguma coisa pro veterinário? Não. Depende do que ocorreu durante essa viagem, né. Sim. Olha, perdeu o apetite, ele teve diarreia, ele vomitou, não está comendo. Às vezes só a mudança do ambiente para o animal já faz Estressa. ele perder o apetite, o estresse da viagem, tudo, o cansaço. Então, se tiver algum sintoma desse, é sempre bom procurar uma orientação antes que isso se agrave, né? Não é Tá. como, não comer 1, 2, 3 dias, vou esperar. Vai esperar, Esperar o quê, né? vai esperar pior. Então, isso que a gente resolve no início é muito mais fácil. Isso é uma coisa muito normal. Eu vejo muita gente que vem no Instagram e fala assim: eu vi que tá assim assado. O que é que você acha? Bom, pode ser X, Y, Z, conversa com o seu veterinário, faz uma consulta. Não, eu vou ver se piora. Então, Eu queria entender essa frase. Eu vou ver Sim. se piora. E Se é uma... eu ainda dissesse, eu vou ver se melhora, mas não, eu vou ver se piora. Exato. As Estranho. duas frases são complicadas, né? São perigosas, na verdade, né, doutor? Perigosas. Então ele está convulsionando, o que eu faço? Você leva para Você larga o telefone, Nossa, com vômito, diarreia uma semana, o que eu faço? Isso era para ter feito. você corre aquilo que você não correu antes, Sim. né? Mas eu entendo também que normalmente isso vem do tutor de primeira viagem. Ainda é um filhote, na maioria das vezes que eu vejo isso no perfil dos meus cães. Ainda é um filhote, a pessoa tá meio perdidona, achando que, ok, né? Mas é importante a gente criar essa consciência, assim. Qualquer coisa que seja, é melhor tratar no começo, né? Sim. É Tudo que mais você- barato, é mais rápido. Mais barato, mais chance de sucesso, Exato. né? Melhor para o paciente não sofrer tanto. E Sim. os tutores, os proprietários, ficarem mais tranquilos, né? Sim, sim. Tem mais Principalmente quando é possibilidades. mais né? jovem. Os Sim. filhotes, como as crianças, estão suscetíveis mais a algumas certas patologias e demora, às vezes, para responder mais um tratamento do que um animal mais adulto. Na verdade, eu acho que são os extremos, o filhote e o idoso, Sim. né? Que são os mais sensíveis, Claro. que pode, enfim, gerar um problema maior. A gente falou de sol, seja praia, seja passeio mesmo, do dia a dia e calor. Protetor solar para pet, funciona, não funciona, mais ou menos depende. Então, depende, tem alguns produtos manipulados, inclusive, já teve alguns produtos no mercado, hoje em dia alguns já não existem mais, mas assim, se possível, sempre é indicado, principalmente nas extremidades, né? Nas orelhas, focinho, depende muito da Barriguinha, pelagem, da né? proteção, abdômen. Então, assim, tem animais que têm a orelha menos peluda, tem animais que têm o rosto mais, com menos Sim, pelos, narizinho. abdômen, onde faz aquela tosse higiênica, já deixa o abdômen mais exposto, e gostam de deitar, muitas vezes, a barriga para cima e no sol, Mesmo no chão, né? O calor que está no calor, solo. tudo isso. Então, assim, é importante. Agora, tem que ser um produto seguro, né? Porque muitas vezes eles vão lamber esse produto, vão entrar em contato. Então, produtos específicos Pra para pet. cães. Outro cuidado, assim, que pode ser interessante, eu queria saber se é relevante mesmo, é aquele tapetinho gelado. Sim. É legal? Funciona? Não? Ajuda num momento de temperatura muito alta, sim. Né? O ideal é não precisar chegar a esse ponto de usar esse tapete para uma emergência, né? Mas para o dia a dia, se for um ambiente tá agradável, não tem tanta necessidade. Eles Eles mesmo vão buscar procuram um piso. ambiente mais fresco. É porque às vezes a pessoa quer que ele fique, nossa, eu comprei uma caminha maravilhosa e não quer ficar naquela caminha, ele quer deitar no chão. Tá confortável o chão para ele. Ele quer ficar, na hora que Tá ele fresquinho. quiser, ele vai na caminha. Não é que ele não gosta de luxo, ele gosta. Mas na hora que ele se sentir confortável, ele vai deitar na caminha. Eu acho que o tapetinho pode ser legal em lugares que são muito quentes. Acho que no Sim. Nordeste deve ser um negócio Dependendo da muito cidade, legal. realmente é complicado. Bom, nem precisa no Nordeste, no Rio já vai ser, Sim. né? E na questão da alimentação no verão, os animais, eles podem comer algo congelado? Pode. Um sorvetinho de Pode pet? congelar os próprios petiscos, De pet. próprios para cachorro, sim. Você congelar uma fruta, um petisco, alguma coisa para ele até poder interagir e brincar com aquela Ok. pedra de gelo, pôr
uma água mais fresca. Isso é bem importante e eles gostam bastante. Não gera um problema, sei lá, muita coisa gelada, dá problema de garganta, né, igual na gente. Todo o excesso vai fazer Não, mal. sim. Ele vai Pra latir tudo, mais em geral. pouco. Não, na verdade tem os problemas que podem gerar, mas normalmente, se não for oferecido em excesso, não tem problema nenhum. Tá. Até porque também os petiscos em excesso, congelados ou não, vão trazer problemas. É também. outro tipo de problema. Tudo em excesso vai fazer mal, né? Então tem que ter o controle e bom senso. E frutas? É propício ofertar para o animalzinho uma frutinha ou não? Sim, alguns tipos de frutas são indicadas, são liberadas, agora algumas outras são proibidas. Então tem que ter a orientação certa para... Qual Não é que- toda fruta que a gente pode, que para eles Qual vai que é a poder. fruta que não pode? Uva de jeito nenhum. Uva de jeito Carambola, né? Tem algumas substâncias que são muito tóxicas para nenhum. eles. Ok. Assim como Certo. alguns legumes, algumas verduras. Então tem que ter um cuidado antes de sair dando tudo, procurar uma orientação, né? Tá. Não só depois que já fez. Posso Aí fazer sim, só um fiz. Procura orientação, parênteses? não só socorro, né? Não só socorro. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Diga. Eu tenho um bebê em casa, humano. E aí, quando começou a introdução alimentar do bebê, foi o céu na terra pro Nacho, né, gente? Porque cai comida do Isso. céu. Então, eu tive que ter o cuidado de prender o Nacho separadamente para poder ver o que o meu bebê estava comendo ou o que era o Nacho que estava comendo. E aí, quando são frutas assim, né, que não podem, por exemplo, sei lá, laranja, acho que não é muito As bom, frutas né? ácidas em geral, não. E, enfim, aí eu tinha que prender o Nath pra ele não ir lá pegar, porque o meu bebezinho já jogava pro Nath. muitas Joga, vezes- ele Ah, não é que adora. cai por acaso, é Não, de ele propósito. joga. Mas muitas Ele vezes acaba oferece. caindo também. Acaba caindo quando a criança Indo, está sendo... normal. Muitas vezes a gente Mas- pergunta pro proprietário se ele tem criança pequena em casa, porque acontece muito de comer criança pequena e idoso, que gosta de dar Um negocinho. um pedacinho, um pouquinho da comida Ai, meu pro pai cachorro. sempre dá uma carninha pro Nath. Eu falo, pai, chega. Não, é só mais um pouquinho. Eu falo que eu Ai. conserto, eu e ele, nós consertamos a aca e meu pai leva. Quando ela volta, como é que volta a É aca? vô, né? Isso. É vô. E, nossa senhora, ela veio pra castrar. Ela ficou 6 meses desse menino arrumando a aca Às vezes você até... tem que convencer a pessoa a faz uma própria, então, para você dar para ele, para você não dar a sua. Você faz, então, aquele peitinho de frango sem tempero, sem nada, você põe do lado do seu pai, para quando ele estiver comendo, ele dando esse. Ele vai dar aquele dele cheio de alho, cheio de cebola, e aí vai ser complicado. Aí ele fala, não, mas tá tão ruim esse daí, ele não vai gostar. Ele fala, mas vai dar esse sabugo sem gosto? Falei, mas ele tem um paladar diferente do seu. Gosta, né, Nath? Né, Natito? Você tá concordando com a gente, Natito? Conta pra gente. Ih, posso falar, mãe? Como é que eu Ele vai posso ficar ser do lado- sincero? Ele vai ficar do lado do avô, com certeza. Ah, ele sempre tá do lado de quem dá comida. Sim. E muda facilmente, né? Se o pote trocar de lugar, eles Perecer. mudam também, né? Além da hipertermia, os cães braques, a gente tem que ter algum outro cuidado com ele, além de ficar de olho se não está muito ofegante no verão? Em relação ao calor, os cuidados normais. Normais, de qualquer outro cão. Claro, um Tá. cuidado muito maior, porque a temperatura que um cachorro vai suportar, o braxcefálico vai suportar muito menos. Então, o Tá. cuidado maior é esse. E o cão obeso? Vai ter muita dificuldade também. Vai ter muito problema, como as pessoas obesas também têm. Tá. Você tem dificuldade para respirar por causa do excesso de peso, você tem que fazer mais esforço, então você vai passar mal. Tá. Falamos de doenças de ectoparasitas, sintomas pra gente identificar, porque talvez, às vezes, vai acontecer. Subiu a pulga, o carrapato, e você não viu. Quando Muitas caiu, vezes passa bastante tempo assim, sem sintomas mesmo. Então, se qualquer início de sintoma, tem que procurar. Ah, eu achei um carrapato no meu cachorro, tem que fazer uma pesquisa para saber se ele está contaminado ou não. tá. Agora, tudo começa muitas vezes, a maioria das doenças, com perda de apetite, prostração, o animal fica mais amuado, mais quietinho. E aí, consequências de vômito, diarreia, tudo isso. Todas uma elas. cascata de problemas sequentes, né? O que passou, Nath? Mas um dos principais aí, algumas... mais manchinhas pelo corpo. Tudo isso Tá. tem que procurar pesquisar, porque pode ser algum indicativo aí de realmente alguma doença causada pelo parasita. Falamos bastante de dermatite, sintomas. O que a pessoa tem que identificar para perceber que aquilo pode ser uma dermatite e quando que ela deve procurar o veterinário? Na maioria das vezes vai manifestar com excesso de coceira, Tá. lesões na pele, descamação, excesso de perda de pelo, tudo isso vai Ô, Nath. iniciar aí até realmente falhas de pelo e lesões maiores demora um pouco mais. Mas o início iniciou uma coceira maior, se alguma coisa está errada.
É mais do que o normal, claro, o animal vai coçar. Mas o excesso, eu sempre pergunto, ele para de comer para coçar? Ah, para. Então, é porque tá ruim essa coceira, não é normal. Ah, interessante. Boa dica, né? Boa dica. Se parou de comer pra coçar, mesmo um grave. animal que não seja, assim, apaixonado por comida, Ah, sim. se começou, porque tem ele que tá comer até o concentrado, final. é. Tá. Dificilmente ele vai parar para coçar, vai se distrair por outra coisa. Só se tá incomodando demais. E como que a pessoa distingue, por exemplo, eu tenho um mundo de pelos em casa. Difícil. Como que você distingue quem não, mas a diferença da troca natural de pelos para uma queda excessiva? Como que a pessoa pode perceber isso no animal? Muitas vezes a queda excessiva vai deixar uma falha, né? Vai deixar... Buracos na pele. Não necessariamente buraco, mas a pelagem mais rala. E aí sim algumas lesões na sequência disso e a falha é maior. Mas muitas vezes não tem uma falha. Você vê que ali na parte de trás dele está um pouco mais ralinho. Ali normalmente o pelo era maior. E aí já é o início de que não está normal essa queda de pelo. Tá. E verão, muito sol, às vezes água. Não vai ser toda a raça, mas enfim, algumas vezes. O pelo resseca igual o cabelo da gente? Dependendo do tratamento, vai ressecar. E- Produtos que você está usando no banho, da frequência do banho. Tem que Tudo aumentar isso. no verão? Não. Não necessariamente, vai depender muito da rotina dele mesmo, né? Da necessidade do banho ou não. Uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. Depende da rotina do animal mesmo. Se vai se sujar, se vai precisar, realmente você está fazendo essa higienização. Lembrando que sempre a pelagem tem a sua oleosidade, tem a sua proteção também. Então o banho vai tirar essa proteção. Então o excesso também vai fazer mal. Tá. Os E- pelos mais ressecados, algumas raças que têm um histórico pelo mais ressecado, tem os seus produtos hidratantes, sprays, ou o próprio produto que vai usar na hora do banho para poder dar uma melhorada. Não necessariamente você precisa dar um banho para hidratar o pelo. Tem produtos hoje em dia que você não precisa mais usar especificamente no banho, né? Algum suplemento? Primeiro, existe isso e funciona uma forma preventiva? Eu sei que vai chegar verão, aqui é muito quente, resseca o pelo. Tem alguma forma de você fazer isso ou Existem não? alguns produtos para pelagem. Tá. Mas muitas vezes preventivo, para questão do verão, não. Mas eu acho que já tem um histórico de problemas, já vão usar realmente preventivamente para poder manter essa pelagem já de uma forma correta. Legal. Vilma, o que você usa de cuidado com o Nacho ou quais são as principais preocupações quando vai chegando o verão? Olha, o ano inteiro o Nacho, eu posso falar o nome do produto que ele usa? Pode. Ele usa o pó mágico, que é o Total Nin, Tá, que pode vir. protege sobre várias, questões. O banho dele é de acordo com a necessidade dele. Tá. Ele às vezes se sente sujo, a gente já percebe, ele toma um banho, ele fica faceiro. E ele é um cachorrinho muito tranquilo, assim, sabe? Ele não dá muito trabalho, sabe? Ele é bem de boa. Basta ter comida, bolinha. Bolinha essencial, tá no kit, né? Essencial, tá no kit. E a alimentação, a hidratação, sempre tô de olho, né? E aí, é isso. Ele já teve algum problema que são Ele teve típicos de verão? Ele teve um problema típico de verão, quando nós morávamos lá na Colômbia. Nós fomos para uma cidade de calor. E aí, depois que ele voltou, nós descobrimos que ele teve erlíquia, mas ele não apresentou nenhum problema, nada, nenhum sintoma. Tá. Foi num exame de rotina, foi detectado, foi tratado e tudo certo. Então, não sei, doutor, se tem a ver com as características do animal, que ele não tem apresentado nenhum sintoma antes, nem depois, e foi descoberta a doença. Muitas vezes o animal é assintomático, né? Não tem sintoma clínico ainda, mas vai manifestar, se não tratado, uma hora vai acabar tendo sintoma. Vai depender muito de cada organismo, de cada imunidade. Então, muitas vezes realmente você pega, como foi no caso da ACA. Fernanda, da ACA também, num exame de rotina, num pré-operatório ou num check-up mesmo, para algum outro... E é interessante o animalzinho fazer todo ano um check-up? No mundo Ou a cada perfeito seria quanto? interessante, pelo menos um animal sadio uma vez por ano. Animais que já têm alguma patologia, a gente já sempre orienta, a cada 6 meses, você vai repetir um eco, você vai fazer um check-up de exame de sangue, aí depende muito do paciente, mas o ideal é você estar sempre buscando, de acordo com a idade, alguns exames específicos aí, uma certa periodicidade, né? Minimamente um ano, check-up completo. Seria o ideal, né? Seria o ideal. A gente faz pra gente, porque a gente não pode fazer pra eles, né? E fica mais barato, na verdade. Muitas vezes eu vejo que a pessoa fala, mas eu vou gastar e ele tá bem, mas é mais barato A fazer prevenção hoje em dia Prevenir vai do que ajudar tratar, né? bastante. prevenido que tratar.
eu queria fazer uma pergunta, talvez seja bem interessante para o pessoal de casa já anotar, se é possível a gente passar um checklist sobre coisas interessantes, né, de cuidados para o animalzinho. Bacana, pra gente finalizar é uma ótima forma. Para ir para praia, para ir para um camping, para ir para um lugar de piscina, para ir para qualquer lugar. Eu posso adicionar uma coisa que a gente ainda não falou? Não tem a ver com saúde, mas sim com um cuidado importantíssimo, que é a placa de identificação, Sim. né? Que vai livrar a gente de muita dor de cabeça, né? Sim. Não, e acho que é o kit passeio, sabe? Você vai sair de casa, Isso. coleira com a coleira da plaquinha, peitoral, Uma uma guia, boa- eu diria até 2 guias. dependendo do temperamento do animal. Sempre possível 2 guias. Por acidente, arrebentou, perdeu, sabe? Sempre manter o animal na guia, diferente ambiente, com muita gente, com muitos outros animais. Você conhece o seu animal, você não conhece o animal do outro, então às vezes tem que estar mantendo na guia os cuidados. Se você faz um acompanhamento de rotina com o seu médico veterinário, ele vai estar orientando você os seus cuidados, dependendo da região que você for. Então, assim, se você não tem esse acompanhamento periódico, não está acostumado a viajar, vou viajar com ele agora, vou passar numa avaliação, vou procurar um veterinário de confiança, Certo. para a gente poder... E existe algum tipo de dessensibilização, por exemplo? Se eu quero levar meu animalzinho à praia ou em algum outro lugar? Não, em relação a ele acostumar com o ambiente, aí sim. é a rotina, é levar, não forçar. Exato. Né? Deixar ele naturalmente, eles ficar à Um vontade. passeio curtinho, Isso, já tá inicialmente lá um é passeio passeios curtos, deixar ele ter a iniciativa de ir ver, de cheirar, dele se sentir tranquilo no ambiente. E ver se ele se Principalmente, sente bem andando na água já, né? Em andando na casa, areia. Muitos mole. animais nunca pisaram numa areia na vida. Então eles vão o estrear Nacho, nisso, nesses ou eles vão vídeos, gostar muito e vão ficar muito assustados. É 880. Então, nesses vídeos aí atrás, foram das primeiras vezes que o Nath foi à praia. Deu muito certo, né? Deu bem certo, mas a partir do 3º ou 4º dia, porque nos primeiros dias eu não levei ele direto lá, né? Foi acostumando aos Foi aos poucos. pouquinhos, né? A gente não mergulhou de cabeça. Justo. Uns horários mais tranquilos, Exato, chegar também numa praia horários. lotada. Exatamente. E ele gostou bastante, assim, até entrou na água, né? Eu joguei a bolinha, ele foi atrás. Tudo pela bolinha. Tudo pela bolinha, mas tu vê, eu não forcei ele em momento algum Sim. a fazer algo que ele não quisesse Sim. fazer. Sentisse bem. Ou ofereci o passeio, se ele não gostou, eu vi ali, é aquela coisa, conheça o seu animalzinho Conheça seu animal. e perceba o que ele está querendo te dizer. Sim. Saiba ler o comportamento, Se né? você pega ele no Exatamente. colo e entra na água, ele vai criar um bloqueio, vai criar um trauma, não vai mais Exatamente. chegar nem perto da areia. Sim. Isso. Aí, por exemplo, nesse vídeo aí, ele nadou ali um pouquinho, já não quis mais, já não levei. Mas depois, foi passeando. Saiu, volta, e ele vai gostou, se ambientando mesmo. E aí, vale frisar, para quem tá chegando agora, depois de cada banho de mar, né? Aquela Sim, procurar banho de água tirar o doce Banho de água para doce. tirar o excesso, né? Banho, shampoo ou um jato de água doce e tal, passou ele no chuveiro, já água doce resolve. já, para tirar a água salgada, o sal principalmente, já vai ser suficiente. Não necessariamente precisa usar produto. Tá. Tirou o sal, secou bem, não deixar úmida essa pele, esse pelo. A umidade também, não só mesmo sem água salgada, a umidade vai trazer problemas. Sim, Porque dermatite. já é um ambiente mais úmido, né? Região de litoral. Lembrei de Mas- uma pergunta que eu ia fazer na parte de alimentação. Os animaizinhos podem tomar água de coco? Pode. Pode. É aconselhado na praia, assim, É uma por forma de exemplo? tratar interessante. Importante. Água de fruta, coco. né? Mas água em demais geral. pode dar diarreia, alguma coisa? Nada em excesso vai fazer bem. Quanto que Depende muito. pode de água Não de tem um coco? volume específico. Não. né? Um Mas coco por pode dia tá acabar, bom. 200 ml, 100 ml, vai muito deles. Eles costumam gostar bastante, né? O Você deixar à Nacho gostou vontade, da é. partezinha do coco. Que fica Ah, dentro, raspa. Então o coco já tem um pouquinho mais de gordura. Já pode trazer alguns probleminhas Menos se não está muito. acostumado. Se não tá menos acostumado, Nádia. o organismo se Mas o adaptar. Às vezes Nacho, pode a dar uma gente brinca diarreia. que ele é um limpa-trilho. Ah, é um avestruz. Ele vai embora. Ele não tem nenhum problema, assim, né? É saudável, isso ajuda, Mas a gente né? tem que estar sempre de olho. Caiu no chão, ele já tá Tudo é interessante. O que é um perigo. O que é um Eu preciso perigo? adestrá-lo para isso. Porque às vezes num passeio, por exemplo... Isso. Acaba Pode. pegando alguma coisa no chão. Exatamente. Praia, às vezes tem muito acidente com espetinho. Sim. Que às vezes tá aquele espetinho ali que a gente não tá vendo, a terra tá por cima, mas eles já sentiram o cheirinho. Outra coisa importante é olhe para o seu pet, veja o que ele está fazendo. Como uma criança pode pôr o dedo na tomada, o seu pet pode O fazer uma ambiente em besteirinha, volta, né? assim que você chega no local.
o ambiente em volta, se está Sim. limpo, se tem alguma coisa que pode trazer algum perigo e tentar tirar. E se o outro não fez a parte dele de recolher o lixo, você vai ter que fazer para evitar um acidente, né? Sim. Bom, acho que nessa lista, então, a gente tem que pensar sempre, enfim, manter a saúde em dia, prevenção, as vacinas, check-ups, as prevenções medicamentosas ali, né? Sim. Os, Tratamento o que- preventivo, evitar os excessos. evitar os excessos. em E tudo. respeitar a espécie do seu animal e cada individualidade. O que Sim. gosta, o que não gosta, a Respeitar os condição indivíduos, né? física. Porque também tem isso, né? O cachorro não passeou o ano inteiro, aí vamos correr na praia, né? Ai, nossa, Às deu vezes você hipertermia, tinha, não. Nossa, eu tinha um cachorro que eu levava ele para correr todo dia. Nossa, agora tem esse aqui, ele não vai... São indivíduos diferentes, são organismos diferentes, são temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Sim. Exatamente. Você pode... E não é raça, não é só raça, Não, né? não é só raça. Em casa Pode são ser a 6 mesma iguais. raça, inclusive. Temperamentos totalmente diferentes, aptidões diferentes também. Sim. Bom, acho que por hoje é isso, gente. Conversamos bastante. Espero muito que essas dicas todas tenham ajudado vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês mais gostaram. Se tiverem perguntas novas, de repente, se tiver aí um mix de perguntas bacanas, a gente pode fazer uma parte 2 desse podcast, enfim, sobre problemas de verão e cuidados que a gente tem que ter, principalmente preventivo, para que a gente converse com o veterinário para prevenir, não para socorrer. Sim, ideal. Né? Com horário marcado, não, Sim. Não no susto. no SUS das 3 da manhã, né? Que eu acho que é muito importante. Converse também com a gente, se vocês, enfim, tiverem perguntas, vai estar por aqui o Instagram de todo mundo, mas repete lá, Vilma, qual é o Instagram do Nacho? @Nacho Schnauzer. Doutor? @Ricardo Grilo Vet. Conversa com a gente também, tanto aqui no Instagram do podcast, tudo sobre pets. E é isso, dá o seu like aqui, comenta o que você mais gostou. Se tiver sugestões também de novos vídeos, a gente vai adorar. E a gente se vê no próximo podcast. Bora Tudo curtir sobre o pets. verão, né, Nacho? Olha lá. Né, Nacho? Lindo, Nacho! Vamos curtir o verão. Fazer amor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.